como não pagar INSS de obra. Então você aí que construiu, recebeu uma cobrança de uma guia da Receita Federal, cobrando INSS de obra, mas muitas vezes a tua construção já tem há muito tempo. Então você terminou de construir lá em meados de 2017, 2018, 2019 ou até mais antigamente, e a Receita Federal está querendo cobrar um imposto altíssimo. Então, nesse vídeo aqui, que é inclusive um dos vídeos mais importantes aqui do canal, eu vou te mostrar como você faz para tentar não pagar o INSS de obra, tá bom? Então, vamos lá. Para começo de tudo, a gente tem que entender o que é o INSS de obra. O INSS de obra, ele é mais uma das documentações necessárias aí para você ter a sua construção 100% regularizada. Então, no comecinho, você vai pagar o quê? O alvará de construção, para você poder construir. Depois, se fez lá, então você deu entrada com o engenheiro, projeto, alvará e tudo. Terminou de construir, você vai solicitar o quê? O ABITSE e também o certificado de conclusão de obras. A maioria das prefeituras fazem ambos juntos, então vai a prefeitura e também o pessoal da vigilância sanitária ali para verificar sistema de fossa, filtro ou ligação na rede de esgoto. Cada caso é um caso. Você vai precisar pegar ali o documento ABITSE. E também você vai ter que fazer o pagamento do INSS de obra, que nada mais é do que o imposto pago sobre a mão de obra que a Receita Federal imagina que você utilizou naquela obra, tá? Então olha só como que é o imposto assim, uma maneira bem difícil de você explicar, né? Tem exceções, por exemplo, se você for uma pessoa jurídica, você vai lá dentro do sistema da Receita Federal, colocar o quanto efetivamente de mão de obra você gastou e vai fazer a retenção do INSS certinho com base nela. Mas não é o caso da maioria. A maioria é pessoa física, então fica algo bem vago e é a Receita que decide quanto você vai pagar. Terminou tudo isso, você vai tirar da ICNDES e vai averbar a construção na matrícula do seu imóvel. Enfim, INSS, na maioria dos casos, nem vou falar na maioria, tá? Porque quando a casa é menor, o INSS vai ser menor. Quando a casa é maior, o INSS vai ser maior. Mas em alguns casos ele pode sim ser o imposto mais caro de todos. Provavelmente, se você chegou nesse vídeo, você recebeu alguma cartinha ou sabe que vai ter que pagar esse INSS e sabe que o imposto é bem alto, né? Enfim, eu trouxe aqui dois exemplos, né? Então, o imposto INSS, por exemplo, de uma construção de 100 metros quadrados numa pessoa física, pode custar em torno de R$ 4.000. E uma construção de 250 metros quadrados, multifamiliar, pessoa jurídica PJ, daí pode custar aí R$ 32.000. Então, o intervalo de quanto custa o INSS, ele é bem amplo. Então, o teu valor, né, provavelmente vai ser um valor que te incomodou e por isso você pesquisou esse vídeo aqui. Mas enfim, como que a gente faz então para não pagar esse INSS de obra? Raciocínio é bem simples. A mão de obra ali, ela foi feita uma mão de obra, né, na sua construção, e daí uma porcentagem disso a Receita quer como contribuição do INSS. Só que, se foi feito há mais de 5 anos, isso entra no período de decadência. Muitas pessoas usam o termo caducar, né? Não sei se na tua região é comum esse termo, não, na minha é bastante. Ah, caducou a dívida. Coisas desse tipo, né? Caducidade. O que acontece é que se entrar nesse período de decadência, realmente você não precisa mais pagar esse imposto. Só que é necessário você fazer essa comprovação. E daí a gente tem algumas maneiras de fazer essa comprovação aqui. Veja bem, a comprovação do período de decadência, ou seja, que você vai comprovar, a tua missão aqui é comprovar que a sua obra está construída, foi finalizada há mais de 5 anos. Coloque isso na tua cabeça. Se você conseguir comprovar isso, você não vai precisar pagar INSS de obra aí. E a maioria das vezes, se você tiver toda a documentação certinha, não vai pagar. E vai aí ter esse desconto aí, que realmente é um imposto bem caro, né? Bem, que documentos você vai precisar para fazer isso? Tem vários documentos que você pode utilizar. Primeiro deles, o ABITSE. Meio óbvio, né? Afinal de contas, se você tiver um ABITSE, por exemplo, lá de 2018, e atualmente chegou uma carta de cobrança do INSS, você vai juntar essa documentação para você não precisar pagar o INSS de obra. Afinal de contas, sua obra teve o ABITSE, ou seja, a conclusão já feita há mais de 5 anos, certo? Outro, item 2. Um dos comprovantes de pagamento de imposto predial e territorial urbano em que conste a área da edificação. Ou seja, vou até sublinhar em vermelho aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui, ó. Se o teu IPTU
há mais de 5 anos já tinha a área da edificação sendo cobrado, isso significa que a construção já foi feita há mais de 5 anos. Então também pode ser utilizado para comprovar isso e não pagar o INSS de obra. Outra, certidão de lançamento tributário que contém histórico do IPTU, certo? Auto de regularização ou auto de conclusão, conservação ou certidão expedida pela prefeitura, certo? Da época ou do registro equivalente, lançado no período de decadência que contém o respectivo número do cadastro e área construída com a data de lançamento. Então, se você conseguir um desses documentos junto à prefeitura, você pode ir lá e pode pedir, estão me cobrando INSS da minha casa, sei lá, 150 metros quadrados, gostaria de saber que documentação que vocês têm para me ajudar, porque ela foi construída há mais de 5 anos. A prefeitura pode ter um desses documentos, aí você usa esse documento para se isentar desse pagamento, tá? Outra, escritura de compra e venda do imóvel em que conste a área construída. Então, o que acontece? Lá na hora de fazer a transferência do imóvel, é feita uma escritura. Se nessa escritura ali o tabelião colocar, construído 100 e poucos metros quadrados do imóvel, etc, etc, vai entrar no período de decadência, se for há mais de 5 anos que tiver sido feita essa compra. Então, se você comprou e na escritura está que existiu uma construção há mais de 5 anos, fechou, também pode ser usado. Outra coisa, contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data compreendida no período atingido ou contrato realizado com instituições financeiras no período atingido pela decadência, ou seja, mais de 5 anos, que consta descrição do imóvel e área construída. Então, aqui entram N tipos aí de documentos, né? Então, esses documentos, desde que registrados certinhos, que comprovem que tinha uma área construída ali, também pode ser utilizado. Mas, caso você não tenha nenhum desses documentos aqui, um desses documentos, na maioria das vezes, já vai ser o suficiente aqui, tá? Mas tem gente que não tem nada disso. Aí você vai recorrer para isso aqui, ó. Você vai precisar daí, nessa lista aqui, no mínimo, 3 desses documentos. Então, você pode tentar com um documento dessa tela aqui que eu te mostrei. Se não tiver nenhum aqui, você precisa de 3 no mínimo, tá? Pode ser que eles exijam mais, fica com dúvida em um e outro, mas no mínimo 3 desses daqui, tá? E daí a gente tem alguns aqui. Primeiro, correspondência bancária para o endereço da edificação emitida em período atingido pela decadência. Tranquilo, né? Contas de telefone ou de luz de unidades situadas no último pavimento emitidas em período atingido pela decadência no caso de edifício. Então imagine o seguinte, o edifício foi construído, tem 5 pavimentos. Se tiver uma conta de luz lá da última unidade, que tem que ser a última construída, fisicamente seria inviável você começar um prédio de cima para baixo, né? Então essa é uma questão de lógica, então também pode ser utilizado, mas isso daqui é para casos de edifícios. Faturas de fornecimento de energia elétrica de unidades residenciais com um único pavimento, emitidas no período decadencial, ou seja, há mais de 5 anos, desde que comparativamente a outras faturas emitidas em período anterior ao da conclusão da obra, evidencie a utilização da edificação. O que seria isso? Imagina o seguinte, você fez a construção, terminou lá em 2010, né? Até 2010, a luz era sempre a taxa mínima que vinha, e daí a partir de 2011, ali você terminou sua construção, você começou a utilizar essa construção. Aí o que acontece é que vai ficar mais cara a tua conta de energia. Você pode sim utilizar isso dali, afinal de contas tem gente morando lá. Se tem gente morando lá é porque a obra estava concluída. Outro, item 4, faturas de serviço de telefone de unidades residenciais com único pavimento emitidas em período atingido pela decadência. Então, se tinha fatura há mais de 5 anos de telefone, obviamente tinha gente morando lá. Ninguém vai colocar telefone numa obra que não está finalizada, certo? Declaração de imposto sobre a renda comprovadamente entregue em época própria à Receita Federal do Brasil, relativo ao exercício pertinente ao período atingido pela decadência, há mais de 5 anos, na qual conste ali a discriminação do imóvel com endereço e área. Então, se você fez a declaração de imposto de renda há mais de 5 anos, declarou esse imóvel construído, até a renda recebida por ele, também pode ser utilizado. Outro, vistoria do Corpo de Bombeiros, na qual conste a área construída do imóvel expedida em período decadencial. O que é isso? Também há mais de 5 anos. Teve vistoria dos bombeiros, também pode ser utilizado esse documento aí para comprovar e não pagar INSS de obra. Lembrando que essa lista aqui precisa no mínimo 3.
E o último, planta aerofotogramétrica realizada em período atingido pela decadência, acompanhada de laudo técnico e da respectiva ART, em que conste a área construída do imóvel. Lembrando que se for engenheiro é RT, se for arquiteto é RRT. Então, se tiver um levantamento feito ali, por exemplo, pela prefeitura, que mostre, né, certinho que já estava aquela construção, pode ser feito, desde que vai ter que ser feito o laudo, o engenheiro vai ter que fazer o laudo, vai ter que emitir RT, registrar tudo certinho para comprovar que essa construção já estava feita há mais de 5 anos, tá? Lembrando novamente, ó, esses daqui você vai precisar no mínimo 3 e esse daqui da lista anterior no mínimo 1, certo? Aí você junta essa documentação, um desses aqui, ou no mínimo 3 desses daqui, e daí você faz aí sua solicitação para a Receita Federal da isenção do INSS de obra para você não pagar o INSS de obra, tá legal? Então é isso, até mais.